Olá pessoal, mais um episódio aqui do podcast Além da Visão. A gente está muito feliz em trazer para vocês duas convidadas aqui para falar um pouquinho sobre qualidade de vida, estilo de vida e o que isso impacta na saúde. A gente está aqui com a médica Larissa Zanato, formada aqui na UFG e especialista em clínica médica e medicina do esporte. Então, estamos aqui também com a Fernanda Monteiro, nutricionista, formada aqui na UFG também e especialista em nutrição esportiva. Então, bom dia Larissa, bom dia Fernanda. Bom dia, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada e tenho certeza que vai ser bem bom. E aí, também animada, Larissa? Bom dia, Rafael, bom dia, pessoal que está ouvindo. Eu também me sinto honrado, obrigada pelo convite. Espero estar trazendo, estar somando para a sua equipe. Então, a medicina da qualidade de vida ou a saúde com qualidade de vida, no Brasil já tem seu caminho, mas nos outros países, isso já tem estudos rigorosos, bem científicos aí há mais de 20 anos, né? Se a gente pegar aí Estados Unidos, Europa, a gente vai ver muita coisa sendo produzida nesse tema que é os aspectos da vida do paciente para lhe dar melhor qualidade de vida e saúde. Na qualidade de vida, a gente fala muito sobre a questão de 6 tópicos, né? Nutrição, atividade física, sono, o controle da ingesta de tóxicos, né? E pode falar de álcool, etc. Nós podemos falar também sobre relacionamentos afetivos, né? A solidão é um problema. E podemos falar sobre o controle do estresse. São esses temas que a qualidade de vida e o estilo de vida impacta mais na saúde. A gente vai se ater hoje a pelo menos mais desses 3 tópicos, né? Falar um pouco sobre nutrição, atividade física e sono. Então eu vou fazer uma provocação sobre a nutrição, né? Para Fernanda. Fernanda, você acha que o alimento é nosso melhor remédio? Frase clichê. Com certeza, com certeza. O que isso impacta, assim? O que a alimentação pode trazer para a saúde do indivíduo, assim? Eu sei que é uma pergunta de você falar aí um dia inteiro, né? Uhum. Mas dá uma pincelada e a gente vai bater no papo. Na verdade, são 2 olhares, né? O preventivo e o curativo. Então, quando a gente pensa no curativo, tal alimento cura tal doença, não é tão assim, né? E não dá pra gente negligenciar os medicamentos, mas com certeza uma alimentação balanceada, com qualidade, né? Rica em vitaminas, minerais, fitoquímicos, livre daquela tranqueirada toda de aditivos químicos, né? Que a gente chama de xenobióticos, o termo técnico que a gente usa, se possível orgânico e tal. Então, assim, quanto mais limpa sua alimentação, com certeza vai estar colaborando para maior prevenção de doenças, né? Um melhor estilo de vida, saúde, disposição do paciente. Então, com certeza, o medicamento de primeira linha deveria ser os alimentos, né? E a gente, em vez de ir para a farmácia, deveria ir para a feira, para os mercados, para os empórios, investir realmente em alimentos, né? Não esperar empepinar tudo, né? Ficar doente para depois pensar em melhorar, que é o que a gente vê mais acontecendo hoje em dia, né? O pessoal espera as doenças aparecerem para depois procurar recurso, para depois procurar um médico, para depois procurar um nutricionista. Então, no seu dia a dia, Larissa, a gente vê também o paciente chega com essas questões assim, às vezes ele está buscando com você lá uma mágica, né? Um tratamento mágico, porque ele quer sair do seu consultório curado e às vezes tem mais coisas, né? Uma das coisas é a alimentação. Você vê no seu dia a dia que não está adequado, né? Essa alimentação. Rafael, o que a gente vê no consultório no dia a dia é que as pessoas chegam realmente querendo uma pílula mágica. Só que eles não têm noção de que o remédio está, igual a Fernanda falou, nas feiras, nos mercados. Eu já falo para o paciente, olha, a sua dieta, o seu tratamento começa no supermercado. Em casa, você já tem que evitar ter esses alimentos que têm muito conservante, alimento muito pesado. A gente orienta um pouco. Eu não sou uma nutricionista, mas assim, o médico tem que começar a cobrar um pouco do paciente e ensinar que cada planta, cada alimento tem os seus nutrientes que são necessários para o nosso próprio organismo conseguir
eliminar doenças, porque células cancerígenas aparecem em qualquer pessoa o tempo inteiro. É a nossa imunidade que faz essas células estragadas ou que aparecem com algum distúrbiozinho e está no lugar errado, qualquer coisa assim, é o organismo que consegue corrigir isso o tempo inteiro. E ele como reage à alimentação, né? Sim, e como que a gente consegue fazer essa maquinaria todinha trabalhar o tempo inteiro bem? A gente tem que ter esses nutrientes. E olha, cada cor, cada pigmento de alimentos diferentes traz um remédio diferente. Então, assim, eu acho que é muito superficial quando a gente ouve alguns médicos dizerem que, não, comida não é remédio. Você não pode abrir mão do remédio. Eu acho que, assim, cada um. Para você evitar várias doenças, você precisa ter uma alimentação completa, muito boa. Mas o remédio tem o seu, né, lugar na hora que precisa realmente. Então, a gente está falando que impacta na saúde, tanto na prevenção e também no auxílio em doenças estabelecidas, né? Sim. Isso também impacta na longevidade, né? Total. Então, às vezes a gente tá muito em voga hoje, né? A gente na internet, nas discussões, essa questão do financeiro, planejamento financeiro, investimentos, e isso a gente vê muito. Mas um grande investimento é o que você come hoje e o que você será amanhã, não é? Uhum. O que você acha, Fernanda, disso? Eu estou plenamente de acordo. Tanto é que eu uso essa palavra mesmo, investimento, né? Tem um paciente meu que uma vez me falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou assim, eu invisto nos alimentos. Eu vou comprar um tomate, eu quero o melhor tomate. Eu vou comprar, sei lá, uma alface, eu quero a melhor alface. Eu vou comprar uma água com gás, eu quero a melhor água com gás, né? Então, assim, é claro que não é todo mundo da população que tem acesso aos melhores, né? Aos orgânicos e tudo, mas na medida do possível, você trocar, né, o pedido do iFood por uma ida numa feira, faz aí uma continha de quanto é que você gasta com delivery de comida por mês e no final das contas, será que não dá para... Quanto custa uma pizza? Uma pizza hoje em dia custa R$100, sabe? Aí você vem me falar que ir na feira é caro, sabe? São coisas que é mudança de mentalidade que precisa acontecer. Então, a gente vai mudar a mentalidade que tem nos assistindo, né? Porque pode ser que muita gente pense diferente, dizendo assim, comer bem é caro. Isso é verdade? Então, são as crenças, né? O comer bem no sentido de quantidade e qualidade, né? No sentido de qualidade. Não estou dizendo que às vezes a pessoa pensa que comer bem é comer muito. Não é isso que nós estamos falando, né? Não. É comer com qualidade. Então, comer com qualidade é caro? Na verdade, pode ser caro e pode não ser. Depende das escolhas que você faz. Mas se você for pensar, por exemplo, nos alimentos da safra, eles são baratos. Você consegue muito bem ir fazer uma feira com R$100, entendeu? E aí essa feira vai durar para 2 semanas, depende de quantas pessoas tem na sua casa e tal, mas tem algumas dicas que a gente dá, eu sempre oriento meus pacientes, eu pego na mãozinha deles, na verdade, ensino, planejamento, cardápio, tudo, aproveitando a sazonalidade, que é um jeito de baratear. Tem dia no mercado que os orgânicos têm 20% de desconto, por exemplo, entendeu? Então, orgânico é caro? Então por que você não se programa para ir no dia que ele tá mais barato, entendeu? O hortifruti, no geral, tem dia no mercado que é mais barato. Se você for, sei lá, num fim de semana, é um preço. Se você for na quarta-feira, é outro preço. Então, assim, são dicas que a gente vai trazendo para o paciente para tornar isso mais acessível e quebrando essas crenças, né? Porque o caro e o barato são relativos, ao meu ver, sabe? Então, você está falando essa questão também de que a pessoa precisa ter um tempinho para analisar, né? Às vezes ela fala para você que não tem tempo. Eu não tenho tempo, né? Mas o tempo também é relativo, depende do quanto ela se dispõe a se concentrar nessa questão do tempo para fazer. É a prioridade que chama. É a prioridade. Colocar como prioridade. E eu sempre peço para os meus pacientes, eu falo, olha, coloca a alimentação como um cuidado. Eu uso essa palavra, porque há uma negligência muito grande. Então, assim, come se dá, se deu, se tem, se não tem, come qualquer coisa, na hora que deu, sabe? Tem muita gente que trabalha demais, esquece de comer. E aí, quando vai comer, come muito mais do que deveria. Tô vendo um sorrisinho aqui? É claro, né? A gente se sente muito esse paciente seu. Caraca, aí, né? Serviu? Ixi.
Então, eu queria meu cartão, tá? Com certeza. Não, eu já vou sair daqui já marcando uma avaliação. Mas o que a gente tem interessante, se a gente pensou que um dos melhores medicamentos é a parte nutricional, né? Às vezes aquele paciente chega para você e é um hipertenso, é um diabético ou outra doença crônica que já o nome já diz que ele carregará uma patologia na sua existência e precisa controlá-la, né? E ele chega para nós naquela questão da adesão ao tratamento, né? Ah, você passa uma medicação, ele passa, não usa direito e tal. Então é um pouco a alimentação também. Às vezes é difícil hoje você chegar às vezes num hipertenso ou num diabético e já tem um tratamento há um tempo, ele meio que sabe o que pode e o que não pode. Mas ele ainda vai no não pode. Como é que é isso? Como é que a gente conquista do paciente essa adesão a uma boa alimentação? Vai valer para essas duas, hein? Tá. Você fala, mas depois ela fala também. A gente recebe bastante paciente que está cheio de problema e, normalmente, essas doenças crônicas que vêm agregadas, seja a síndrome metabólica, né, que é composta por diversas alterações, obesidade, até o sedentarismo faz parte, né, diabetes, hipertensão e várias outras alterações. A gente percebe que a causa dessas doenças todas é o estilo de vida. Então, o que você tem que fazer? Começar pela nutrição, mas tem que fazer alterações. Só que, assim, o que eu entendo? Tem gente que chega cheio de problema. Então, às vezes, você querendo ajudar o paciente, você tem que fazer igual a Fernanda falou, tem que pegar ele pela mão às vezes, porque... E resolvendo de pouquinho em pouquinho. E trazendo resultado aos poucos, você tem que entender que o paciente muitas vezes não tem condição de fazer exercício físico, ou tem um problema psicológico grande que precisa ser resolvido, ou às vezes o paciente ansioso desconta tudo na comida, ou apanha em casa, ou sofre do trabalho. Então, assim, a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa diferente. Um mundo complexo. Então, cada pessoa tem seus problemas diferentes e não adianta eu chegar para ele, você tem que parar de comer isso ou parar de comer aquilo e comer só isso. Radical, eu tenho que entender. Uma vez chegou um paciente para mim falando que ela era faxineira, mas estava com muita dor no ombro. Ou seja, ela faz muito exercício, mas é um exercício pesado, não é orientado, é como faxineira e tal. E quando fui ver os exames dela tudo alterado, ela falou assim, doutora, meu marido não está trabalhando por causa de problema de saúde, etc., não tem carteira registrada e tal. Então, quando eu trabalho é que eu ganho dinheiro. Eu falei, senhora, precisa comer mais verdura, fruta, legume. Doutora, eu não tenho dinheiro para comprar isso, não. Eu falei, o que a senhora come? Arroz, feijão e carne, tá? É o que a Fernanda falou, às vezes a pessoa distorce um pouco. Se ela, né, trocasse a carne por um monte de verdura, talvez fosse um pouquinho melhor. Não que precisa parar de comer carne, mas... né, a gente tem que entender que, às vezes, a visão que eles têm... Tem que ter, né? E é diferente, é difícil demais, sabe, a gente querer ajudar o paciente, mas ele não tem de onde tirar. Como é que você vai fazer? É complexo. Tem que pegar pela mão, eu vou entender. Puxar e vou... É difícil. Bom, a gente vai tentar entrar em outro tema, mas esse tema é muito interessante, daria para a gente conversar várias horas. E surgiu um nome aí, que é a obesidade. Às vezes chega no consultório, às vezes para você, pela nutrição, e o paciente não está nem preocupado em doença, né? Ele fala assim, eu quero emagrecer. Eu acho que deve ser do seu dia a dia, né? A obesidade deve ser do dia a dia, como é a nossa também, na medicina de família e nas outras áreas da medicina. Então, vamos tocar um pouquinho nesse tema também pouco, para falar um pouquinho sobre essa questão da obesidade, né? A obesidade em relação à nutrição. O que você pode falar para a gente do seu dia a dia? Bom, porque hoje está tendo assim, as dietas, essa pessoa entra hoje no Google, né? Ela vai achar umas 300 e 1.015. 1.500 tipos de dieta diferente, ele vai lá, uma que ele gosta, essa aqui me dou bem, e começa a fazer. Que vai durar uma semana. Então, fala um pouquinho só sobre essas dietas mirabolantes aí. Olha só, primeiro que a obesidade, ela é uma doença neuro, imuno, endócrino, metabólica. Não é simplesmente sobre o que a pessoa come ou o fato dela não se exercitar. É mais embaixo o buraco. Então, assim, é um complexo
né? O tecido gorduroso, ele se autorregula para ficar cada vez mais gordo. Ele assume a baqueta aí da orquestra, né? E manda e desmanda e desregula hormônios e o sono e o estresse, e o trem vai virar uma bola de neve mesmo, sabe? Então, tá em título de pandemia já, a obesidade. Se você for olhar, ela já passou os níveis de desnutrição, né, mundialmente falando, há muito tempo. Então, antes a desnutrição era maior, sobressair, hoje não. Então, tá bem crítico o negócio. A estética é um ponto é uma dor muito forte das pessoas. Mas, dependendo do grau de obesidade da pessoa, isso já passou, entendeu? Então, assim, tem a questão de autoestima, de vaidade, de tudo mais. Tem as questões de saúde, de limitação. Como é que eu falo para um paciente que ele precisa se exercitar se ele não consegue... Se ele tem uma facete plantar, um joelho que dói, uma coluna que dói. Então, aí, que eu geralmente gosto de fazer na prática? Até voltando um pouquinho do gancho da pergunta anterior, como é que a gente aumenta a adesão do paciente, né? De trabalhar com metas, com tarefinhas de casa, tem um vídeo que eu vi uma vez que eu devia mandar para todo, eu mando para tudo quanto é paciente, chama Mini Hábitos. Da gente começar comendo pelas beiradas, que isso vai trazendo resultados aos poucos e motiva o paciente a continuar, a seguir, porque essa semana eu atendi uma paciente que tem 141 quilos. Aí eu sempre coloco, qual que é seu peso-alvo? Quanto que você quer alcançar? Eu queria tanto, mas agora eu quero tanto. Firmamos em 85, que é o peso dela. Ela é alta e tal, ok. Para quando que você quer? Nossa, porque eu queria para ontem, né? A pessoa quer sempre para ontem. É um imediatismo que... Aí quando você vai pensar no ganho de peso, é o ganho de uma vida inteira. Então, vamos começar aos poucos, vamos organizar a rotina, vamos melhorar sono, que é crucial. A mágica toda do corpo acontece quando a gente está dormindo, entendeu? É regulação de hormônios, da fome, da saciedade, construção de músculos, de hormônios, regeneração de tecidos, articulações, isso tudo acontece quando a gente está dormindo. Aí o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas vão dormir meia-noite, 10 é cedo. Quando eu coloco uma meta do paciente dormir 10, eu falo, nossa, essa hora eu tô chegando em casa. Aí até zerar todas as mensagens de WhatsApp e o Instagram, 1h, entendeu? Como é que você vai conseguir dormir se você tá olhando para um sol na palma da sua mão, né? Então, assim, é complicado. Obesidade não é uma coisa fácil de ser tratada, mas tem recurso. Aí tem o recurso da porta larga e da porta estreita. O que é o da porta larga? Entrar para uma cirurgia, fazer alguma coisa... Não que eu esteja desmerecendo cirurgias, tá? De forma alguma. Tem as suas necessidades, né? Mas que a pessoa vai ter que mudar o estilo de vida depois da cirurgia também. Então... Tem suas indicações também, não é para qualquer um que quer. Né? Aí você tocou 2 assuntos, eu estava até fazendo o gancho aqui para a gente já entrar em atividade física. Aí você já falou da atividade física e do sono. Desculpa. Não, mas você falou no sentido, nós vamos conversar mais sobre esse tema também. Mas você já puxou o gancho que a gente precisava, mas antes da gente entrar na atividade física, eu pensei numa coisa interessante aqui, que é... Às vezes, assim, o diagnóstico de hipertensão arterial e diagnóstico de diabetes é um diagnóstico para a vida toda, né? Feito o diagnóstico, é uma doença crônica, tem que acompanhar. Mas, por vezes, o que tem demonstrado, e a gente pode bater um papo, é que às vezes o paciente obeso, que tem alguns indicadores desses os exames mostram dados descontrolados de açúcar, de pressão, de colesterol, e o paciente obeso vai perdendo peso, vai mudando o estilo de vida, vai melhorando a sua qualidade de vida e começa a nos apresentar exames melhores. Normais, não é? É a sua prática também, não é? Eu acho essa parte da medicina extremamente interessante, porque quando o paciente tem as condições, tanto físicas, financeiras, de melhorar o estilo de vida dele, e ele começa a perceber que ele melhora, ele empolga tanto, fica tão feliz e fala tão bem da gente para todo mundo. Só que, assim, ao mesmo tempo, aquele paciente que não consegue, ele desiste de tudo, desiste de remédio. Então, existe aquele jeitinho que você tem que ter para entender o problema de cada paciente, porque eles são uma vastidão de casos diferentes. E eu entendo, assim, que se você
conversa, colhe uma história bem feita. Conversa com o paciente, dá atenção. Se ele está comendo porque não tem tempo, porque trabalha pra caramba, ou ele, às vezes, tem até vontade de comer uma salada, mas ele, né, vai trabalhar, volta tarde, dorme pouco. O sono é extremamente essencial. O sono é insubstituível. Você não pode trocar 1 hora de sono por uma pílula que te dá uma energia e tal. Você tem que dormir aquela hora a mais para repor. Então, assim, é uma vastidão de detalhes de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua hora de alimentar diferente, os seus alimentos, a sua família. Eu, por exemplo, chegava em casa, a comidinha já estava pronta, entendeu? Tem gente que chega e ainda vai fazer e faz com o que tem, não teve tempo de comprar, não teve dinheiro. E É uma complexidade muito é uma grande, né? complexidade. Agora, o paciente, por exemplo, que, igual você falou, que já tem pressão alta, diabetes e tudo, aí ele percebe que fazendo exercício físico, comendo uma alimentação nutritiva verdadeira, né, com o mínimo de conservantes e alimentos processados e etc., ele começa a perceber aquela melhora, ele começa até a falar para os outros, para a família, a fazer... E os né, exames vão melhorando também, os né? exames Às vão vezes melhorando. até para de tomar remédio, né? Assim, para não, diminui. Tomava, Sim. sei lá, 2 por dia, comprimidos, aí passa para 1 por dia. Saiu um passa a cada estudo. 2 E o dias. auto- Saiu um estilo- estudo, até, desculpa te Pode interromper, falar. esses dias, que mostrou que pessoas que faziam 1 hora de caminhada por dia, todos os dias, começaram a precisar retirar os medicamentos de hipertensão e diabetes, porque a glicemia baixava tanto, o próprio Às vezes exercício tava até é mágico. Pois é mágico. O próprio exercício ajuda a controlar a pressão, ajuda a controlar a diabetes, A pessoa dorme sono, melhor. humor, autoestima. Então o gancho tá feio do exercício, porque acaba que a Larissa falou pra gente do exercício, a Fernanda também falou do exercício. E aí existe uma máxima agora. A organização, não é uma máxima, né? A Organização Mundial de Saúde definiu isso naquele documento da saúde do mundo, né? Para 2050, se não me engano, acho que é isso. E aí ela fala o seguinte, ó, você é sedentário se você não praticar atividade física que se some 150 minutos Na semana. Eu acho que ela tinha que padronizar alguma coisa para dar um norte, né? Mas cada caso, nós já estamos falando aqui, cada caso é um caso, o ser humano é complexo, o organismo é complexo, tem que ter um atendimento personalístico, personalizado, pegar na mão, né? Mas esses 150 minutos, vamos falar sobre isso. Que tipo de atividade física é realmente assim? É pelo menos 150 minutos por semana? Vamos falar um pouco sobre isso. Começa comigo? Pode ser. Ou pode ser que você. Não, que a Lari já estava falando. Bom, quem sou eu para discordar da OMS, né? Mas eu gosto muito de uma palavrinha que chama constância. Um pouquinho todo dia, devagar e sempre para sempre, certo? Acho que é diferente você se exercitar de você ser um atleta. Acho que os exercícios têm intensidades diferentes e isso deve ser adequado para cada caso, né? O pessoal da educação física está aí justamente para isso, para ajudar, né, nessa prescrição e tal, do que a pessoa tem que fazer, que horas que... Enfim. Mas que o exercício, hoje em dia, é remédio também, voltando à primeira pergunta que você fez, isso é fato. Teve uma palestra que eu assisti uma vez num congresso, era até em inglês na época, e o título lá era Exercise is Medicine. Então, o médico lá, ele fazia no receituário. Você vai fazer X coisa, tanto tempo, tanto a frequência e tal. Ele prescrevia no receituário o exercício para a pessoa. Então, assim, não tem como a gente pensar hoje em dia no mundo que está de tal maneira que a pessoa viva sedentária, entendeu? Então, que só dá para fazer no fim de semana? Que seja. Só dá para fazer uma vez por semana? Ah, beleza. Para o emagrecimento, a musculação é fundamental. É o exercício que melhor ajuda, tal. Mas eu não gosto de musculação. Eu falei, então vai dançar, vai nadar, vai, sei lá, vai jogar beach tênis, Movimentar que o tá na corpo. moda agora. Movimentar o corpo. Me parece um pouco evolutivo, né? Assim, o ser humano é um animal de atividade, né? Um animal Sempre foi. que corre, que anda, que pula, que sobe, né? Então, parar essa máquina causa Enferrujar. enferrugem. Então, esses 150 minutos
é um norte pra gente? É realmente assim, eu não faço nenhuma atividade física, é claro que você vai falar que ele é sedentário, mas ele vira para um consultório e fala assim, não, o senhor pratica atividade física? Claro, eu jogo bola toda quarta-feira à noite. E aí? Isso é uma atividade física regular? Tem gente que fala, porque se você fizer só um dia, você vai se lesar mais. Existem, né, os dois lados da moeda. É claro que é sempre melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. Né? A OMS colocou esse nortezinho que é de 150 a 300 minutos de exercício de moderada intensidade, né, por semana, ou 75 a 100 exercício de uma intensidade maior. Tá certo? Tem muita gente agora, tá uma febre aí de beach tênis toda noite, triatlon, tem gente que faz muito mais do que isso. Não quer dizer que não seja bom, né? Lógico, foi provado que as pessoas que fazem mais exercício físico, elas têm uma chance menor de morrer por doenças de várias causas, cardiovasculares, câncer, etc. Mas também existe, lógico, um limite. A pessoa começa a ter, às vezes, problemas de articulações, etc., quando está fazendo exercício extremamente intenso. Mas para o sistema cardiovascular, foi provado que as pessoas que fazem muito exercício intenso, elas têm essa vantagem quanto às pessoas que fazem um exercício moderado. Mas por que foi colocado esse norte? Exatamente para a gente dar um empurrãozinho e falar para a pessoa, olha, abaixo daquele nível ali, você você pode não estar tendo um benefício cardiovascular, nem para o seu sistema endócrino, nem para perder gordura, para imunidade, para melhorar seu sono, né, e etc. O exercício físico, gente, é uma mágica, porque a gente é uma máquina, nós somos, né, não digo só ser humano, né, os animais. Quanto mais a gente usa aquela máquina, melhor ela fica, mais adaptada, mais resistente. Então, não é igual um aparelho eletrônico, quanto mais você usa, você desgasta. A gente precisa do sono e da alimentação completa. A gente, com isso tudo, lógico, né, a gente precisa também ter paz, calma, tranquilidade, porque muito estresse pode acabar causando uma pressão alta, causando uma doença crônica. Foi provado, né, que descarga de adrenalina constante, a gente acaba desenvolvendo várias doenças. Então, assim, esse conjunto de estilo de vida todo junto com o exercício físico, promovendo essa reabilitação do organismo, depois que a gente treina, tem aquele estímulo do exercício, faz a nossa máquina ficar cada vez mais resistente, mais saudável. Entendeu? Então, a gente precisa dar aquele estímulo para o corpo. Não adianta você tomar... Eu já vi uma colega de trabalho tomando... agora eu vou tomar meu whey. Suplemento. Aí eu falei para ela, mas você não está tentando perder peso? Por que você está tomando um suplemento? Então, assim, ainda existe essa noção de que a pessoa está tomando um suplemento que está um cara musculoso ali no rótulo, ela acha que ela fazendo o exercício que ela faz, tomando whey depois do almoço ou substituindo um lanchinho da tarde, ela acha que ela está fazendo um bem para o organismo dela. Então, assim, a nutricionista que vai me corrigir se eu tiver errado ou vai complementar o que eu quero dizer, mas tem muita gente que, como eu escutei até no congresso ontem, mastiga bem, digere bem, é uma pessoa saudável, consegue comer, ou seja, tem alimentos disponíveis, mas continua tomando um suplemento na hora que vai para a academia. Não é um atleta competitivo, não treina mais de 2 horas por dia, não é aquela coisa exagerada. Então, assim, a propaganda acaba atrapalhando a saúde das pessoas em geral, entendeu? Eu acho que imagino só tocando esse tema aí dos suplementos e tal, eu imagino que as pessoas elas precisam valorizar mais os profissionais. Você ficar de orelhada, você pode estar fazendo mais mal do que bem. Então, assim, porque o meu amigo faz e toma isso aqui, mas e para você pode não servir. Então, você que está nos assistindo aí, se você pensa numa avaliação, procure um profissional para conversar sobre isso, para saber a sua necessidade. Tempo, vai poupar dinheiro. Porque, às vezes, a sua necessidade não é aquele produto. Não vou fazer propaganda de nenhum. É outro, ou às vezes nenhuma.
necessidade de suplementação, basta uma dieta, né? Você dá outro podcast, viu, doutor? Então, a gente falando de atividade física, com certeza melhora a disposição, melhora uma série de situações. E aí é difícil também a gente falar, se não tiver uma limitação orgânica, né? Hoje, pelo menos aqui na nossa cidade, que é Goiânia, né? A gente tem disponível, muito perto da casa de todo mundo, uma pista de caminhada, né? Um parque. Um parque, alguma coisa que a pessoa pode sair do movimento, sair em movimento. No começo, às vezes, ela pode só dar uma volta no quarteirão, mas daqui, sei lá, 3 meses, ela pode estar andando 3 quilômetros, né? Depois 5. Importante, talvez, fazer aí 40, 50 minutos de caminhada, 3 ou 4 vezes na semana, já vai bater essa meta aí. E aí, cada caso é um caso, nós já falamos isso também, né? É individual, às vezes, o 150 é o norte, mas aquela precisa de 300, ou precisa de cada um. Precisa de cada um. E tudo vai chegar na qualidade do sono, que a gente vai falar também um pouquinho da qualidade do sono, que é um tema bacana, né? Dormir bem. Dormir bem na era do smartphone, Larissa, como é que é isso? Como é que a pessoa dorme bem com o sol no rosto 10h30 da noite? O que a ciência diz é que as telas, se elas não forem protegidas contra a emissão dessa luz azul, esse componente da luz, ele acaba atrapalhando a produção de melanina. É o hormônio, melatonina, o hormônio do sono. A melatonina ela é produzida lá na glândula pineal, né? E ela, com o estímulo da luz, do sol, ela é bloqueada durante o dia e assim que vai escurecendo, né? A produção dela é liberada, mas por isso que a gente conhece as medidas que a gente faz para melhorar o sono das pessoas como a higiene do sono. A gente precisa que a pessoa pare de usar telas pelo menos 2 horas antes da hora que ela pretende ir para a cama. Ixi, tinha gente falando que você vai falar que é 20 minutos a pessoa já sofre, né? Imagina 2 horas antes. Tem que ser umas 2 horas antes. Ela já precisa tomar um banho morno, relaxante, entrar num ambiente já tranquilo, pegar um livro para ler, fazer alguma coisa tranquila, não ter comido logo antes de dormir, porque o sono serve para o organismo, como a Fernanda muito bem explicou, regenerar, corrigir tudo ali que aconteceu. E se você tem comida para digerir, vai acabar utilizando, o seu organismo vai utilizar a energia para digerir e você vai até não reparar tudo que você tinha que reparar. O ideal é você comer umas 3 horas antes de dormir. Eu tô vendo muito na ciência de hoje em dia o estudo do sono, até estudo do jejum intermitente, que é uma discussão extrema que está acontecendo aí. O jejum intermitente, tem gente que fala que é jejum um dia sim, um dia não, mas a melhor explicação que eu já vi com ciência embasando é aquela pausa que você faz da última refeição do dia até a primeira refeição do dia seguinte. Ela deveria ser de 12 a 16 horas. 16 horas era a tal da dieta do Buda, né? Tem um livro muito interessante que fala a dieta do Buda. Você come durante o dia, normalmente de 3 em 3 horas, sua alimentação normal, e você interrompe no meio da tarde, fim da tarde, interrompe, mas assim, se hidratando e tal. Se você conseguir manter de 12 a 16 horas sem se alimentar até a próxima refeição, os benefícios que o seu organismo adquirem são enormes. Eles chamam isso de a faxina do organismo, porque naquele momento que o organismo não está digerindo, ele está eliminando aquelas células cancerígenas ou defeituosas, está corrigindo lesões musculares, regenerando tudo que tem que regenerar, até células nervosas se regeneram hoje em dia, a gente sabe. Nessa sua fala, eu estava pensando muito num termo também que você escuta hoje em qualquer lugar, que é a tal da higiene do sono, né? É isso que eu estava falando. E aí, não sei se é a melhor fala ou não, apesar de que também o sono, como a nutrição nós já falamos, a atividade física, tem as suas limitações biológicas, tem gente que tem apneia do sono, doenças que atrapalham o sono, e que não é só o horário de dormir, não é só o aparelho eletrônico, não é só a alimentação muito excessiva à noite, né? Mas continuando no tema do sono, né? A questão... esse termo é
é um termo que a gente pode usar, é claro que é personalizado, né? Cada um precisa, até mesmo o jejum, né? O jejum também a gente tem que entender que tem gente que pode, que não pode. Tem organismos Então sempre, que funcionam melhor. sempre avaliação com um bom profissional para saber o que é melhor para você. Mas esse termo, higiene do sono, é por aí mesmo? Bom, eu acho que higiene vem de dar uma limpeza mesmo, né? Acho que faz sentido, sim, porque hoje em dia os hábitos estão muito deturpados, né? As pessoas... Tela é geral, todo mundo está hoje em dia submetido, tá uma exposição a telas muito maior. E há hábitos que antes acho que eram mais arraigados, assim, tipo leitura, hoje em dia estão esquecidos, né? Então, é realmente passar um pente fino aí, ver o que merece sair, o que merece ficar, para você poder ter uma melhor qualidade do sono. Quando a gente pensa em qualidade do sono, o que é dormir bem? O sono precisa ter profundidade, precisa ser contínuo, né? E duradouro, não é aquele sono picado, sono leve, que a pessoa vai e volta. Tem ciclos e fases. O nosso sono é dividido assim. Então, ao longo da noite, vários ciclos e várias fases. Mas, de maneira geral, precisa ter essas características que eu falei. Então, o que você como é que você colabora para ter um sono mais profundo? Como é que você colabora para ter um sono mais contínuo? O seu dia inteiro para trás vai contar. Tem gente que toma Rivotril para dormir e Red Bull para acordar. Entendeu? Todo dia. Olha que que tá a vida dessa pessoa, entendeu? Então, assim, porque meu sono é uma porcaria e eu fico indisposto ao longo do dia. Aí, entope de café, né? Toma energético, enfim. Estimula a ficar acordado e quer dormir. Isso, você tá tampando o sol com a peneira. E aí, na hora de dormir, que precisa deixar o corpo trabalhar naturalmente, a melatonina entrar em ação e tudo mais, tá olhando pro celular, tá vendo série, tá vendo não sei o quê. Então, não tá deixando o corpo, a natureza, falar por si só. A gente é a natureza, a gente deveria obedecer o ciclo da natureza, o ciclo do claro e do escuro. Então, assim, se você for pensar, a melanina... Gente, a melatonina é liberada com o escurecer, né? Cai o dia, a gente começa. Então, assim, eu brinco com meus pacientes. Falei, tá vendo as galinhas lá na roça? Elas começam a empoleirar às 6, 7 horas, já tá tudo empoleirado, dormindo. Você tá indo pra academia, tá chegando em casa, tá olhando pro seu celular. Então, você posterga isso. Meia-noite já tá escuro há muito tempo. E as próprias galinhas, se você acende uma luz no puleiro, elas passam a noite acordadas. Justamente. Então meia-noite já tá escuro há muito tempo. E aí você atrasa toda a sua curva de hormônios, por exemplo, que eles começam a ser liberados com o cair do dia, aí tem o pico por volta de meia-noite, 1, 2, 3, vai clareando o dia, vai terminando a curva daquele hormônio que atua de noite, por exemplo. Justamente, GH. E aí, a pessoa quer ter resultado na musculação, a pessoa quer ter disposição ao longo do dia, e aí começa a se entupir de tóxicos, né, de coisinhas mágicas que vão fazer o que o corpo dela deveria fazer se ela escutasse o corpo dela, se ela obedecesse à natureza, né? Verdade. A gente vai caminhar para encerrar muito com tristeza, porque está muito bom o bate-papo, mas já vamos abrir o convite para próximos encontros como esse, com certeza o pessoal vai gostar. Eu estou gostando demais, talvez vocês também estejam gostando. Eu estou amando. Então, eu vou abrir um espaço para a gente falar umas palavrinhas finais, umas considerações, um conselho, alguma mensagem que a gente pode deixar nesse bate-papo nosso sobre qualidade de vida, sobre o que nós conversamos, né? Nós até tocamos nos outros assuntos, mas sobre nutrição, sono e tal. E aí, uma mensagem que a gente pode deixar no final aí: qualidade e estilo de vida e a saúde. Bom, a minha última mensagem fica como uma frase que você usou: a gente tem que deixar a nossa natureza. A natureza nos fornece tanta coisa, que nos dá tanta saúde. E a sociedade hoje em dia acaba que influenciou tanto, interviu tanto, tentando dar comida para a população toda, transformar tudo, que tirou a gente um pouquinho do nosso foco, do nosso pé no chão. Então, cada pessoa realmente tem seus detalhes, tem seus problemas, tem sua vida, precisa ser avaliada, investigada individualmente, mas que
eu entendo que uma mudança geral de estilo de vida ajuda a melhorar para o geral, para toda a população. E isso é importantíssimo, isso é para todo mundo. Eu sei, uma mensagem. Completando, né, o que a Lari falou, essa mudança mesmo de estilo de vida começa, acho que são 3 coisas imprescindíveis que tem que acontecer. Primeiro é mudança de mentalidade. A pessoa precisa entender que ela precisa mudar. E aí entra a segunda, que é se colocar como prioridade, colocar a sua saúde como prioridade, né? E aí entra tudo que a gente falou, fazendo melhores escolhas, um pouquinho a cada dia e tal. E a terceira coisa é constância. Não tem fórmula mágica, não tem pílula mágica, não tem dieta milagrosa, não tem nada que vá fazer por você, a não ser você. Então, é arregaçar as manguinhas, começar a se colocar em ação, começar a dormir melhor, mais cedo, fazer exercício, fazer, né, o que precisa ser feito, que a maioria das pessoas já sabe, mas não coloca em prática. E respeitar o tempo, ter constância. Um dia após o outro, devagar e sempre para sempre. Na minha vivência em medicina de família e na oftalmologia, que é a área que eu atuo, eu faço muito uma área de atendimento em retina, né? E por que eu gosto de retina? Porque me vem a medicina de família, que é o diabético, o hipertenso, tem seus problemas de retina e eu gosto de cuidar desse público, esse perfil. E a gente percebe lá mesmo na oftalmologia que eu só pego o que a doença já teve de acometimento. Eu não consigo tratar uma retinopatia diabética porque eu já estou tratando o que a doença já fez na retina. E eu percebo quando o paciente percebe que tem um problema, se coloca como prioridade na vida, procura bons profissionais para ter apoio, controla todas as características que ele consegue naquele momento, que é individualizado, e o resultado disso na progressão das doenças crônicas oculares. Então, eu também vou deixar essa mensagem do investimento que a gente começou a falar lá atrás, né? Investir em você. Investir, saber que você é o principal bem, é a sua vida, a sua saúde. Para que você tenha contato com quem você ama, para quem você desempenhe um bom trabalho, para que você consiga ter longevidade e desfrutar das coisas boas que você quer. Porque pode ser uma coisa boa para mim, para você não é, mas para cada um tem o que quer, o que planejou, o que quer ver mais na frente, né? Então, agradecer demais a vocês, agradecer vocês que estão nos assistindo aqui no Além da Visão, nesse podcast feito com carinho para vocês. Siga as nossas redes sociais, vai aparecer no vídeo para vocês aí. Mais vídeos como esse vão aparecer e eu já vou estender um convite para a gente se encontrar mais vezes para bater esse papo, tá? Muito obrigado a você também. Obrigada. Até a próxima. Até.